Olá, povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Mundo Curioso. E vamos para mais um fato. Hoje você vai conhecer os 10 volantes mais bizarros que já existiu e continua existindo até hoje. A pergunta que não quer calar é: o que se passa na cabeça desses fabricantes de automóveis para produzir esses tipo de volante ridículos? Nós não sabemos. Muitos fabricantes já tentaram fazer mudanças radicais nos volantes de seus veículos, mas quase todos acabaram voltando atrás. É difícil inovar em determinados componentes dos carros, essencialmente utilitários. Certos itens podem até permitir variações em alguns aspectos, mas na essência, são os mesmos. Com raríssimas exceções, sempre há, por exemplo, 4 rodas, para-brisa, um par de lanternas e um volante de direção. Alguns deles até foram resultado de boas ideias, mas outros não tinham mesmo como dar certo. Na prática, nenhum deles conseguiu quebrar os padrões e entregar as inovações pretendidas. Vamos que vamos sem mais delonga para a lista da bizarrice. Número 1. Novo volante da Tesla. Recém-lançado, o novo volante em formato de manche desenvolvido pela Tesla para o Model S já é alvo de polêmicas. O fabricante destacou que a principal vantagem é a melhor visão do painel de instrumentos. Porém, obviamente, a experiência de manejo é bem diferente da proporcionada por uma peça de formato convencional. Traz uma enorme desvantagens, pois já existem motoristas reclamando. A principal queixa é a dificuldade para realizar manobras de estacionamento. Além da óbvia falta de local apropriado para colocar as mãos nessa situação, já que não há aro, os motoristas relatam esbarrões involuntários nos comandos posicionados no manche. A marca aposta que, em breve, o volante será peça de museu, devido às tecnologias de condução autônoma. Pode até ser, mas até lá, parece ser melhor seguir um caminho mais convencional. Número 2. Volante hélice do Spike C8. A Tesla não é a primeira a se inspirar na aviação para criar um volante fora do comum. A Spike, fabricante holandesa de superesportivos, já havia criado um componente inspirado em hélices. Ainda assim, tem aspecto mais convencional e funcional que o manche da empresa de Elon Musk. Há, contudo, um porém. A peça não traz airbag, e tem toda a seção central confeccionada em metal. Ademais, os 4 raios atrapalham a visão dos instrumentos do painel. É o típico caso de um design, no qual a forma prevalece sobre a função. Número 3. Volante bala da Cadillac. Nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, o design automotivo passou a recorrer a elementos bélicos e espaciais. Nos Estados Unidos, em especial, ornamentos que remetiam a foguetes, ogivas e jatos tornaram-se comuns, principalmente nos modelos de luxo. A Cadillac foi uma das que lançou essa tendência e chegou a oferecer até um volante baseado nessa temática. Só que havia um pequeno problema. O miolo do volante em formato de ogiva, justamente seu maior diferencial, o transformava, literalmente, em uma arma apontada contra o motorista. Afinal, potencializava ferimentos em caso de acidente. Vale lembrar que na época, os automóveis não vinham equipados sequer com cintos de segurança. Um acidente acabou ganhando grande projeção. O do cantor Sammy Davis Jr., que perdeu o olho esquerdo em uma colisão em 1954. No ano seguinte, a Cadillac acabou retirando o volante bala de linha. Número 4. Volante câmbio da gama Edison. A Edison é geralmente lembrada como um dos maiores fracassos comerciais da indústria automobilística, graças em parte ao design dos produtos. A marca, que integrava o grupo Ford, entrou no mercado em 1958 e durou só até 1960. Entre as extravagâncias dos veículos, havia um volante com botões que serviam para operar o câmbio. Hoje em dia, quando vários automóveis oferecem borboletas para troca de marchas no volante, é possível até dar algum crédito à Edison. Porém, devido à tecnologia da época, o sistema de botões mostrou-se uma fonte de problemas. Para piorar, a posição deles no centro do volante não era nem um pouco confortável. Número 5. Volante oval do Plymouth Fury. Depois de Cadillac e Edison, outra marca estadunidense, a Plymouth, fez uma alteração então incomum no volante. Passou a equipar o modelo Fury com uma peça oval. O formato chamou bastante atenção, e tinha o objetivo de dar um ar futurista ao veículo. Curiosamente, essa solução realmente previu, de certo modo, o futuro. É que hoje, alguns automóveis adotam volantes ligeiramente ovalados, com a base e o topo achatados. Contudo, em 1960,
quando chegou ao mercado, a peça da Plymouth não agradou. A marca acabou voltando ao formato circular 2 anos depois. Número 6. Volante quadrado do Austin Allegro. Depois do volante oval, foi a vez da indústria experimentar um volante quadrado. Na verdade, o formato era elíptico, sem arestas. Os créditos por essa invenção cabem à britânica Austin, que a aplicou no modelo Allegro. O objetivo era, segundo o fabricante, proporcionar melhor ergonomia. Ao lançar o Allegro, em 1973, a Austin o divulgou como um carro inovador. O caso é que não havia nada fora do convencional, além da direção. Com mecânica antiquada e design controvertido, o modelo acabou se tornando um fracasso comercial. Porém, antes de sair de linha, o fabricante ainda trocou o tal volante quadrado por um circular. Número 7. Volante minimalista do Aston Martin Lagonda. A primazia em criar volantes de um raio é da Citroën, mas o componente mais marcante com essa característica é da Aston Martin, que o criou para o modelo Lagonda. O objetivo, segundo o fabricante, era proporcionar uma visão melhor dos instrumentos, que por sinal, já eram digitais. O conjunto formava um visual minimalista, até futurista para o contexto de 1974, quando o sedã chegou ao mercado. Por sua vez, o cubo descentralizado transmitia a impressão de que não havia coluna de direção. Esteticamente, claro, o resultado divide opiniões. O único consenso é sobre a originalidade do design. Número 8. Volante assimétrico do Renault 5 Turbo. O interior do Renault 5 Turbo é qualquer coisa, menos convencional. O painel é uma mistura do Cat dos anos 70 com o high-tech da década de 80, e o volante, claro, ajuda a compor essa atmosfera a bordo. Nesse caso, a diferença fica por conta do design assimétrico, com um raio horizontal e outro vertical. Como o aro mantinha o formato circular, não havia prejuízo à ergonomia. Entretanto, claro, muitos compradores estranharam e criticaram bastante a criação da Renault, que não voltou a fazer algo parecido. Quem repetiu a dose foi a Subaru, que projetou um volante assimétrico para o modelo XT. Número 9. Pagani Zonda R. Superesportivos geralmente têm mais margem para sair do lugar comum que carros convencionais. Todavia, o volante do Pagani Zonda R é exótico até mesmo diante de outros bólidos desse gênero. Multifuncional ao extremo, a peça incorpora até o contagiros. Parece fazer sentido colocar esse mostrador em posição de destaque dentro de um supercarro. Afinal, em uma pista de corridas, o contagiros é bem mais utilizado que o velocímetro. Na prática, porém, é difícil saber se esse posicionamento realmente traz vantagens. Seja como for, a Pagani não utilizou esse volante em outros produtos. Número 10. Volante de cubo fixo do Citroën C4. Eis aqui um volante bem conhecido pelos brasileiros. Inicialmente, ele não aparenta ser muito diferente dos demais, mas basta olhar com atenção para perceber que ele tem um diferencial único. O cubo central é fixo. Apenas o aro gira, e não a peça inteira. Ao desenvolver o componente com essa característica, a Citroën teve a intenção de melhorar a atuação do airbag, que é sempre disparado de um ponto fixo. Isso não acontece em uma peça normal, que pode estar girada no momento da colisão. Uma vantagem adicional é a facilidade de manuseio dos botões, pelo mesmo motivo. Apesar das vantagens, a Citroën acabou abandonando o sistema a partir da segunda geração da linha C4. O principal motivo teria sido a complexidade e o custo adicional no processo de fabricação em relação a um volante comum.